Salve, salve galerinha do nono ano, Marcão aqui de novo na área. E hoje, como você pode ver, o tema é quente pra caramba. Continua na pegada da revisão. Hoje nós vamos falar de Primeira Guerra e um pedacinho do período de entreguerras, que é 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então vamos para os slides. Bom, esse slide aí, como você pode ver, é um slide aleatório, não tem nada a ver com o conteúdo, mas ele fala que história é rock and roll. Isso aí. Vamos lá. Quais são as causas da Primeira Guerra Mundial? Primeiro, é um período que vai de 1914 a 1918. As principais causas são os conflitos imperialistas. O que era imperialismo? O imperialismo foi quando as grandes nações do século XIX e início do século XX começaram a disputar mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima por todo o mundo. Eles precisavam de matéria-prima para manter as suas indústrias funcionando. Nós estávamos na segunda revolução industrial. E esses países eles buscaram matérias-primas em várias regiões do mundo. Esses conflitos imperialistas vão gerar uma corrida armamentista muito grande que fica conhecido como paz armada. As rivalidades que existiram entre, por exemplo, Inglaterra e Alemanha vão fazer com que esses dois países se armem para um possível conflito, uma possível guerra, ok? E além do conflito imperialista, nós tínhamos também o nacionalismo. As nações começaram a nutrir um grande sentimento de nacionalismo que vai gerar o pan-eslavismo, que era um movimento que queria que as nações eslavas se unissem em um país apenas, formando uma grande nação eslava, e o pan-germanismo, que vai fazer com que a Alemanha queira unir os países de língua germana em apenas uma nação. Por exemplo, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, que tinha características germânicas. Então a Alemanha queria unir esse império junto com o seu para formar uma grande nação. Da mesma forma, as nações eslavas, Sérvia, Croácia, Bósnia, Rússia, enfim. O mapa aqui mostra um pouquinho sobre essa questão que eu estava falando aí, da questão do imperialismo, que vai gerar esse movimento neocolonialista. As nações europeias elas vão sair pelo mundo colonizando novamente, especialmente a África e a Ásia, né? E o pan-eslavismo aqui na região eslava, que ó, Sérvia, Romênia, Bulgária, Grécia, Albânia, Império Russo, tá vendo aí cabeção no mapa? O pan-germanismo aqui, a Alemanha que está em roxo, o Império Austro-Húngaro, enfim. E ainda tinha uma parada conhecida como revanchismo francês, que é ligado ao nacionalismo. Nesse mapa aqui, a gente vê as nações da África divididas entre as nações europeias, como você pode ver na legenda. E aqui, nesse mapa, a gente vê a ideia do revanchismo francês. Foi uma guerra entre o Império da Prússia, ou Alemanha, e a França, pela região aqui da Alsácia e Lorena, que aconteceu em 1870. A Alemanha venceu a guerra. E por causa disso, o Império Francês ficou nutrindo uma revanche. Eles queriam uma revanche, eles queriam derrotar a Alemanha, tá? Então, combinado todas essas questões aí do imperialismo e do nacionalismo, vai gerar essa corrida armamentista que fica conhecido como paz armada. Esses países vão acabar formando alianças militares, certo? A Tríplice Entente, que tinha como integrante a Inglaterra, a França, a Rússia, que sai do conflito em 1917 por causa da revolução que estava acontecendo em seu país, e os Estados Unidos, que entram no conflito em 1917. Do outro lado, é formada a Tríplice Aliança. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que se dissolve após a guerra, e o Império Turco-Otomano, que também se dissolve após a guerra. Além da Itália. A Itália, que em 1915 sai dessa aliança e vai para a Tríplice Entente, porque a Tríplice Entente ofereceu um monte de oportunidades para a Itália, se ela abandonasse esse lado e passasse para o lado de lá. Certo? Então, a gente tem aí um cenário todo armado para um possível conflito. Esse conflito acontece quando esse cara aqui, ó, o Francisco Ferdinando, vai à cidade de Sarajevo. Vamos voltar lá nesse mapa. Sarajevo fica aqui na Sérvia. O Francisco Ferdinando, que é príncipe do trono austríaco, ele vai até Sarajevo. E lá em Sarajevo, ele é assassinado. Olha essa foto. Essa foto aqui é ele com sua esposa. Eles
no momento que eles vão ser assassinados. Quando eles entram no carro, eles são assassinados por um jovem nacionalista sérvio, o Grávulo Príncipe, que queria que a Sérvia ficasse independente, porque a Sérvia, ela pertencia, aqui é a Sérvia, ela pertencia ao Império Austro-Húngaro. E a Sérvia, ela queria a sua independência nessa ideia aqui do pan-eslavismo para formar uma grande nação aqui junto com a Rússia, a Romênia, a Bulgária, a Grécia, a Albânia, Montenegro, enfim, esses países aqui eslavos. E aí o Grávulo Príncipe mata o Francisco Ferdinando aqui nessa cidade de Sarajevo. E por causa disso, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí a Rússia, como era por questão do eslavismo, era aliada da Sérvia, a Rússia declara guerra ao Império Austro-Húngaro. E por causa disso, a Alemanha declara guerra à Rússia. E aí a Inglaterra declara guerra à Alemanha e começa a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela tem 3 fases. A primeira fase é a guerra de movimento. Os países apenas estão se movimentando pela Europa, os exércitos se movimentando pela Europa. A segunda fase é a guerra de trincheira. Eles cavam buracos e ficam guerreando um contra o outro ali, nesse período aí. E a terceira fase, que já é o final da guerra, quando os Estados Unidos entram na guerra e a Rússia sai da guerra. Os Estados Unidos levam muito dinheiro, muito poder, muitos homens para a guerra, e aí a guerra acaba com a Tríplice Entente vencendo a Tríplice Aliança. E após a guerra, eles vão assinar um tratado que fica conhecido como Tratado de Versalhes. E esse tratado ele impõe muitas exigências à Alemanha. A Alemanha se considera super injustiçada por esse tratado. Até o Adolf Hitler depois no futuro vai usar esse tratado como justificativo para partir para a Segunda Guerra Mundial. Então, olha aí, o Tratado de Versalhes ele obriga a Alemanha a reconhecer a independência da Áustria, a Alemanha deve devolver a Alsácia-Lorena à França, a Alemanha devolve a Polônia as províncias de Posen e a Prússia Ocidental, a Alemanha vai pagar uma indenização pesada, olha aqui mais embaixo, de 269 bilhões de marcos aos países vencedores. A Alemanha não podia ter mais a aeronáutica de guerra, a aviação, a Luftwaffe, que como é chamada a aeronáutica da Alemanha. Ela deveria ter um exército reduzido para apenas 100 mil homens. Não poderia fabricar tanques e armamentos pesados. E a marinha alemã foi reduzida apenas a 15 mil marinheiros. Então a Alemanha foi super punida por conta da guerra nesse tratado aqui de Versalhes, certo? Aí os Estados Unidos eles se tornam o grande vencedor da guerra. Por quê? Os Estados Unidos o seu território não era na Europa, então não teve destruição. Os Estados Unidos só entraram na guerra mais para o final. Então, de 1914 a 1917, enquanto os Estados Unidos não estão na guerra, os Estados Unidos fornecem muitos materiais para a guerra, eles vendem muita coisa para os países europeus, então eles arrecadam muito dinheiro com isso. Depois da guerra, os Estados Unidos continuam emprestando dinheiro para os países europeus se recuperarem. Os Estados Unidos, então, vão fabricar muitos produtos e vender para a Europa se recuperar, porque a Europa está devastada, porque você sabe, guerra destrói tudo, não é? Enfim, então os Estados Unidos tornam-se a nação mais poderosa do mundo após essa guerra. E vai acontecer depois, na década de 20, uma crise que fica conhecida como crise de 1929. Mas por que aconteceu essa crise? Essa imagem aqui anterior, ela mostra o estilo de vida norte-americano, o American Way of Life. Como assim? Os Estados Unidos ficaram num clima de euforia tão grande por conta dos ganhos financeiros que eles estavam tendo em virtude da Primeira Guerra Mundial, que lá nos Estados Unidos todo mundo, a grande maioria da população já tinha carro. Olha para você ver, na década de 20 já ter carro, eletrodomésticos, a população vivia num clima de euforia muito grande, porque eles ficaram sendo um país muito rico. Aí, vai acontecer isso aqui. Vamos dar uma olhada nesse mapa mental. Número 1, euforia com o desenvolvimento da economia. Os Estados Unidos eles enriquecem muito por causa da guerra. A gente está vendo aqui o American Way of Life que eu estava tentando explicar para vocês no slide anterior. 2, ampliação do crédito. 3, aumento do consumo. A população dos Estados Unidos começou a consumir muito, porque eles tinham muito crédito agora para comprar, e também tinha muito dinheiro, estava ganhando muito dinheiro, porque o país estava crescendo muito.
4. Surgem novas empresas. 5. Aumenta a produção. A produção de produtos nos Estados Unidos aumentou muito na década de 20 por causa dessa euforia econômica. Só aí esse aumento da produção vai gerar um aumento nos investimentos da Bolsa de Valores, que vai gerar especulação financeira. Só que acontece o quê? Olha o 7 aqui. Mercadorias estagnadas. Rola uma crise de superprodução. Chegou um momento que a economia dos Estados Unidos produziu tanto, mas tanto, olha só, eu estou saindo até da imagem, tanto que chegou um momento que não tinha mais para quem vender, principalmente porque a Europa começou a se recuperar. E aí eles não tinham mais para compradores dos seus produtos. Resultado, aquelas empresas agora tinham muito produto armazenado e não tinha para quem vender. Aí essas empresas aqui no 8 começaram a desvalorizar. No 9, aconteceu um grande fluxo na venda de ações. E no 10, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou e isso gerou uma crise no liberalismo econômico. E quais foram as consequências da quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Desemprego de 27% nos Estados Unidos, falência de empresas, redução da produção industrial e na Europa surgiu o nazifascismo com Adolf Hitler e o Benito Mussolini. Eles se fortaleceram porque os Estados Unidos se enfraqueceram. A economia do mundo estava toda ligada aos Estados Unidos. Certo? E qual foi a solução para a crise de 1929? O New Deal. Ok? Que foi uma política econômica aplicada pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. Eu acho que eu tenho um slide mais para frente sobre isso. Essa imagem aqui mostra, né, o American Way of Life lá no cartaz, mas aqui embaixo um monte de desempregado, porque já tinha explodido essa crise aí que eu falei no slide anterior. Tem um jornal mostrando no dia lá da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E quais foram os efeitos da crise de 29 no Brasil? Os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. Como os Estados Unidos quebraram, eles deixaram de comprar o café do Brasil. E se eles deixarem de comprar o café do Brasil, a economia brasileira também vai entrar em falência, porque eles vendiam todo o café praticamente para os Estados Unidos. Aí o que aconteceu? O governo brasileiro comprou esse café e começou a queimar o café para ver se esse café recuperava o preço, porque ele tinha desvalorizado demais, certo? Então, uma das consequências da quebra da Bolsa de Valores de Nova York para o Brasil foi essa. A economia brasileira foi afetada porque ela era grande fornecedor de café para os Estados Unidos. Aí, como que o governo dos Estados Unidos resolveu o problema lá? O governo começou a investir na economia. O governo começou a usar o dinheiro público na economia. O governo criou obras públicas que geraram emprego. O governo subsidiou o desemprego, criou o salário mínimo, começou a gerar renda para as pessoas que estavam desempregadas, parecendo com o que o governo brasileiro está fazendo agora com o auxílio emergencial de R$600 por causa da pandemia, né? E isso vai gerar o quê? Aumento do rendimento de famílias que vão passar a comprar mais, e essas compras vão gerar um aumento da produção industrial que vai gerar mais emprego. Então a economia dos Estados Unidos foi se recuperando após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York por causa desse plano do Franklin Delano Roosevelt. E a quebra da Bolsa de Valores de Nova York vai gerar na Europa a ascensão do fascismo na Itália, está aqui o Benito Mussolini, e do nazismo na Alemanha, está aqui a figura do Adolf Hitler. E essas são as características do nazismo que depois a gente vai revisar, ok? Então, esse é o slide que eu queria mostrar para vocês. E essa aqui é a atividade que vocês vão fazer essa semana. Ela tem um mapa mental, tá vendo? Um mapa mental bonitinho, e são apenas 4 questões relacionadas a esse assunto que nós tratamos no slide, ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.